Olá, gente, bem-vindos aos Stefanadas. O nosso assunto de hoje é um assunto muito interessante, eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. A gente vai falar sobre cidades, centros históricos, identidade e autoestima. A gente pode argumentar que as cidades são talvez a maior expressão da civilização humana. É nelas que muito das nossas melhores características enquanto coletividade humana se expressam. A troca, as ideias, a inventividade, o empreendedorismo. Um outro assunto que para mim é muito caro, que é a construção da autoestima. Sem autoestima, eu acho que a gente vai para canto algum, tanto como indivíduos como sociedade. E na construção da autoestima, a identidade é muito importante. E na construção da identidade, o lugar que a gente mora é muito importante. E a maioria de nós vive em cidades. Então a gente vai tratar todos esses assuntos hoje e trazer também essa ideia da construção da identidade e da autoestima e de como o convívio coletivo no espaço urbano pode ajudar a gente com isso. Para esse bate-papo super gostoso, a gente vai ter hoje a professora aqui, Maria de Betânia. A professora Maria de Betânia ela é arquiteta, especialista em economia da cultura e atua em várias áreas: arquitetura, preservação do patrimônio histórico, preservação do patrimônio cultural, design de exposições e artes visuais. Ela trabalha há mais de 20 anos no Museu da Cidade do Recife e hoje atua lá como diretora-geral. Portanto, é uma pessoa que tem uma tremenda experiência, tanto prática como intelectual, dentro de todos esses assuntos que a gente se propõe tratar aqui hoje. Então, com isso, eu dou as boas-vindas à professora Maria de Betânia e a todos vocês, espero que curtam o nosso Stefanadas de hoje. Convido todos vocês e a professora Maria de Betânia a Stefanar comigo hoje. É um prazer estar aqui com você. Oh, minha querida, então vamos começar o nosso bate-papo, né? Sim, claro. Bem gostoso, descontraído. Eu queria começar um pouco, Betânia, falando sobre Recife, né? Porque assim, eu nasci aqui, né? Eu me criei aqui, meus pais são italianos, mas eu nasci e me criei aqui, e hoje eu moro em Porto Alegre. Quando eu cresci aqui, eu era aquele típico cidadão de classe média alta, anos 70, 80, início dos anos 90, que a gente vivia muito nos bairros, assim, nesses bairros de classe média alta. No caso dos meus pais, a gente vivia na Zona Sul, né? Então, Recife, para mim, era muito mais essa cidade, assim, digamos assim, nada contra a praia, nada contra a Zona Sul, mas sem tanta identidade cultural, né? Quando eu fui morar em Porto Alegre, depois de fazer meus estudos nos Estados Unidos, eu já tinha outra visão da vida, né? E eu fiz questão de morar em Porto Alegre, no centro histórico, onde eu moro até hoje, né? E eu descobri uma outra forma de ver cidades que é muito diferente dos bairros, e particularmente dos bairros de classe média alta, né? E eu estou revivendo essa experiência agora em Recife como, digamos assim, turista, né? Quando eu venho para cá, eu tento viver essa Recife do centro histórico, essa Recife também de um mundo que, não é que eu não conhecesse, mas era um mundo que, principalmente na nossa época, né, Betânia, a classe média não valorizava muito. O centro de Recife era uma coisa que, basicamente, a classe média fugia, né? E aí eu pergunto para ti, assim, tu és recifense, né? Tu nasceste aqui. Sim, eu sou recifense, mas eu tive o privilégio de morar no Engenho, na Zona da Mata, até 11 anos. Então, eu tive essa possibilidade de ver a cidade como um lugar que a gente se deslocava para ir à cidade. Embora eu tenha morado no Engenho, eu estudava no Recife, então eu sempre fui aquela pessoa que viveu esses dois mundos, né? O mundo rural e o mundo urbano do Recife. Então você teve a chance, ao vir para Recife naquela época, de estar mais nesse espaço urbano de Recife, não necessariamente nas ilhas de classe média, digamos assim. Como era essa relação? Não, na verdade, o Recife, o centro histórico, como você bem falou, sempre foi um lugar proibido, né? Uhum. Inclusive, o bairro do Recife, que é o bairro original da cidade, é o lugar que foi o lugar da prostituição, dos marinheiros, dos mascates. E esse lugar era proibido, tanto que eu tive uma experiência bastante interessante. No final da década de 80, eu trabalhei com artes visuais. Então, tinha um ateliê lá chamado Quarta Zona. E eu vim trabalhar no bairro do Recife, na rua Alfredo Lisboa, num período que ainda estava se fazendo aquela transformação do Marco Zero. Uhum. Eu cheguei a ver a derrubada das árvores ali da Praça do Marco Zero e uma padaria que existia na Rua do Bom Jesus, ela foi substituída por uma galeria de arte.
Então, o Recife ele começa um processo de transformação, mas também de descaracterização naquele momento. E eu acho que a grande história hoje do Recife é exatamente como conciliar essas transformações com essa identidade da cidade, desse porto. Eu acho que esse é o grande desafio, no meu entender, como arquiteta. Tua família tinha relação com a cana-de-açúcar? Era por isso? Sim, minha família está no Brasil desde o século XVII, XVIII. E aí é uma família que está há muitos anos nesse meio rural, as cidades de Camaragibe, de São Lourenço. Minha avó materna, ela nasceu no Engenho Poeta. O Engenho Poeta era onde hoje é o Caxangá Golf Club, ali na Avenida Caxangá. Na Avenida Caxangá. Então, minha família tem relações nessa região, né, da Zona da Mata. E eu tenho uma curiosidade como recifense que conta assim pra gente, assim, tu és parente do Conde da Boa Vista, né, Bethânia? Minha avó, sim. Porque assim, para quem não sabe, a Conde da Boa Vista é uma avenida central de Recife que é quase a artéria principal, pelo menos poeticamente falando, hoje em dia. Hoje não tem tanta importância no sentido de trânsito, né? Mas, poeticamente falando, é uma das artérias, pelo menos para gerações do pós-guerra, né? Porque ela não existia antes, se eu não me engano, né? E aí é muito curioso saber, né? Conhecer alguém que é parente de uma avenida, né? O Conde da Boa Vista foi uma figura super importante para o Recife, né? Foi um grande gestor. No século XIX, na segunda metade, a cidade ela ganha, né, todos os edifícios públicos grandes, e o Conde tem inclusive o Teatro de Santa Isabel, o cemitério, o Hospital Pedro II, a escola, né? Então, o Conde é uma figura super importante. Eu tenho uma dívida com ele, porque o Conde foi responsável pelo cemitério de Santa Amaro, e o túmulo dele é uma placa de mármore, está quebrada. E meu pai me fez, antes de morrer, pediu para que eu restaurasse isso. Então, eu tenho essa dívida com o Conde. Você não restaurou ainda? Não. Que é isso? Ainda não. Mas eu sou descendente e minha avó é. E é uma honra mesmo ter essas pessoas na família, homens. Quando estudou na França, né? Eu tenho um outro tio que morou também na França, Joaquim Correia de Araújo, que foi governador do estado. Então, pessoas que foram muito importantes para esse lugar. Então, Bethânia, falando então desse assunto que a gente estava tratando aqui a nível pessoal, né? A nossa conexão, né, com Recife, no seu caso, com essa coisa fantástica, né? Essa amorosa dualidade entre o campo e a cidade. Como é que as cidades, elas, na sua opinião, assim, elas fazem parte ou elas podem fazer parte desse imaginário afetivo de conexão das pessoas? Assim? Você acha que as cidades se artificializando, elas podem, digamos, perder um pouco essa capacidade de criar essas memórias? Você acha que uma cidade que preserva seu patrimônio social, histórico, cultural, ela tem mais chance de criar essa conexão com as pessoas? Como é que você vê isso? Assim? Sim, claro, não é? Primeiro, eu acho que o mundo mudou, né? Eu acho que a minha experiência pessoal com o Recife, eu vim morar no Recife com 11 anos. E eu tive uma experiência ótima da rua, do vizinho, da cidade acontecendo. Eu tive uma experiência muito interessante de chegada a morar no Recife, mas eu vejo que hoje mudou muito. Eu tenho uma neta de 5 anos que mora em São Paulo, nasceu em São Francisco. Hoje viaja cada ano 2 vezes para o mundo inteiro. A semana passada estava em Atenas. Então, eu acho que a relação com cidade das pessoas mudou muito, né? O que é hoje o lugar, né? Se você pensar hoje que você está dentro de um iPhone, né? Dentro de um aparelho, em qualquer lugar do mundo, né? Então, eu acho que essa relação com a cidade mudou muito, né? Essa questão da... Por outro lado, se a cidade oferece um bem-estar para as pessoas, né? um circular agradável, possibilidades, assim, você visita cidades onde você sente que as pessoas do lugar
elas gostam dali, elas trabalham, elas vivem. Agora mesmo eu estava em Vancouver, no mês de janeiro passado, meu filho mora lá, e eu vi que as pessoas que estão ali, elas têm prazer em estar naquele lugar, elas circulam, elas trabalham, elas se encontram. Então, eu acho que tem cidades que possibilitam melhor essa construção afetiva com o lugar. Mas, de qualquer forma, claro que o lugar onde a gente vive, onde a gente circula. Eu acho que você só conhece um lugar se você circular por mais de uma vez por uma rua ou por uma avenida. Eu acho que eu detesto essas experiências turísticas onde você passa 2 horas num lugar e você vê e sai correndo. Eu, por exemplo, todo sábado de manhã cedinho eu vou a uma feira orgânica que é próxima à minha casa. Então eu crio uma relação com aquele lugar, né? A gente cria na cidade relação com os lugares que talvez a gente repita, né, a experiência. Então, aquilo se torna parte das nossas vidas e eu acho que isso é construir esse afeto. A gente tem uma contradição interessante no Brasil, né? Porque assim, a cultura brasileira é uma cultura muito de estar na rua, né? As festividades são na rua, veja o Carnaval, veja o São João, né? Assim, o brasileiro é um povo que gosta de estar na rua. Só que, ao mesmo tempo, as nossas cidades, elas não... Principalmente, aí eu falo até mais das grandes cidades do Norte e Nordeste. Elas não são... Elas, nos últimos 40, 50 anos, elas se desenvolveram de uma maneira que meio que distanciaram as pessoas das ruas, né? Pelo menos, de novo, esse universo mais da classe média, né? O mundo mais, digamos assim, de estratos sociais, financeiros, um pouco mais, digamos, desfavorecidos, tem uma coisa interessantíssima. Eles andam muito mais na rua, eles vivem muito mais a cidade, eles interagem muito mais a pé, não só com o mundo que eles vivem, mas até com o centro da cidade quando eles vão, do que a classe média que se enfurna em shoppings, né, que está sempre dentro de um carro, de um Uber. E era o meu caso quando eu morava aqui em Recife, quando criança, né? Mas porém isso me chama muito a atenção das cidades do Brasil, do modo geral, com exceção, né? Rio é uma exceção, Porto Alegre é uma exceção, que são cidades feitas por automóvel, né? Assim, hoje, a maneira como essas cidades são construídas hoje, principalmente em bairros que nunca tiveram essa tradição da rua, né? E aí eu sinto essa contradição, né? A gente tem uma cultura tão voltada para a rua, mas a gente não tem, de um modo geral, uma urbe, né? Principalmente nas construções mais modernas, nos bairros mais, entre aspas, modernos, a gente não constrói essa relação com a rua. Com certeza. Eu acho que a gente tem experiências isoladas em alguma cidade. Por exemplo, minha filha mora em São Paulo, num bairro que chama Moema, né? E são grandes condomínios fechados, onde ali você tem todos os serviços, né? Tanto para os adultos, academias e áreas para trabalho e para criança. E você também tem bairros como a Vila Madalena e alguns espaços da cidade onde se tem uma experiência com a rua. Uhum. No caso do Recife, eu acho que a atual prefeitura tem feito um esforço, né, para criar parques. A gente criou o Parque do Capibaribe, agora a prefeitura está criando um novo parque ali na estrada do Arraial, né, onde era o Hospital Líder Pernambucano. Mas o Recife, como uma cidade litorânea, eu acho que o grande espaço de convivência democrático de diversas classes sociais é a praia. É a praia, com certeza. A praia, a gente tem um clima desfavorável para andar na rua, né? Hoje Perfeito. mesmo eu tento usar a bicicleta, mas nem sempre é possível, porque o calor, né, é desagradável. A umidade e o calor. Mas a praia é um lugar realmente onde as pessoas vão, andam, se encontram, tomam banho de mar, levam a família, e ali existem, no caso especialmente de Boa Viagem, né, que é uma praia central. Se a gente se afastar, por exemplo, para o Paiva, que é uma nova área de... Uma espécie de Barra da Tijuca de Recife, né? De Barra da Tijuca, mais fechada ainda, né? Onde realmente mora uma classe social bem isolada ali, né? Mas Boa Viagem eu acho que é uma praia que é bastante democrática muito, e tem é muito agradável. Eu frequento Boa Viagem
Uhum. Dia de domingo, normalmente, eu venho andar e acho bastante agradável, bonita e hoje tem um projeto que foi feito pela Rede Globo, Vamos Deixar a Praia Limpa, que funcionou, né, hoje é uma praia que tem, mantido uma certa "limpeza", entre aspas. Então eu acho que é um lugar bastante agradável Não, e eu vou lhe dizer, da eu cidade. até refrazei um pouco o que eu falei antes, a questão minha com esses bairros novos, do qual Boa Viagem, hoje Boa Viagem já não é um bairro novo, né? Tem até um clima já gostoso de Copacabana, tem uma É. sensação de história já lá, né? Mas na, na minha época, a relação com a rua era uma relação bem mais complicada do que é hoje, porque simplesmente não se usava em Boa Viagem a rua no sentido que se usa hoje. Mas a relação com o mar sempre foi extraordinária, não tenha dúvida nenhuma. E o mar, assim, ter crescido, eu cresci numa caiaca, que fica à Ai, beira-mar, né? E a relação era incrível, as minhas memórias afetivas de eu indo com minha irmã e minha mãe de tarde para a praia, né? Isso realmente é fantástico. Eu acho, inclusive, até para que Boa Viagem não fique com raiva de mim, que a Avenida Boa Viagem é talvez a avenida litorânea e urbana mais bonita do Brasil, na minha opinião. Tirando talvez aquelas imagens do Rio de Janeiro icônicas, né, da Avenida Atlântica e tal. Mas a Avenida Boa Viagem e a praia de Boa Viagem, realmente, urbanamente falando, são incríveis, né? eu acho também. É. E acho que apesar da verticalização da Avenida Boa Viagem, é estranho, mas ela guarda, não sei se é o mar, se é o cheiro do mar, se é a areia, se é quando você entra numa experiência de andar na calçada, na beira do mar, você também muda seu humor. Não tenha dúvida. Eu acho que Boa Viagem guarda um pouco. Eu até olhando tem umas fotos do Augusto Rodrigues de Boa Viagem no museu que eu adoro, estão até nesse livro. E aí, eu olhando aquelas fotos, eu ainda percebo em Boa Viagem hoje um pouco dessa relação com esse passado. Fantástico isso. Fantástico isso. Até você falando do Acaiaca, é fantástico, Fantástico. não? O Acaiaca foi projetado pelo Borsoi, né? Esse É. grande arquiteto carioca que se instalou aqui em E Pernambuco. Ele é de pelo Delfim, né? 58. Hã? Delfim Amorim. Delfim Amorim eram os dois grandes nomes do Isso, modernismo aqui, né? isso. Eu sou muito da ideia de que as pessoas, elas, sem autoestima, elas têm muita dificuldade para se encontrarem, para serem felizes e para refletirem esse encontro, essa felicidade no sucesso externo, seja ele, né, um sucesso material, seja ele um sucesso emocional, seja ele. A autoestima é fundamental. E eu fico pensando assim: é difícil você ter autoestima, e eu falo por experiência própria, porque eu não tinha uma boa relação com Recife. Depois que eu morei muitos anos no exterior, eu passei a amar Recife. E eu percebo que teve a ver com o desenvolvimento da minha autoestima e de perceber que esse resgate da minha autoestima tinha a ver com o resgate do lugar que eu cresci. Então, eu acho muito difícil se desenvolver autoestima se você não tem uma relação legal com o lugar que você vive. Então, você acha que é possível, assim, um museu, por exemplo, um museu que trata da memória de uma cidade, ter algum tipo de inserção na sociedade, um tipo de ação proativa que ajude as pessoas a criarem, digamos, essa relação afetiva de autoestima com o lugar que vivem, tipo, uau, olha Recife, que história que tem, quantas coisas incríveis já aconteceram aqui. Como é que Sim, você acha, querido? claro, isso é o nosso esforço no museu, é o nosso objetivo, né? Uhum. A gente hoje no Museu da Cidade recebe muitas escolas, tem um trabalho de educação muito interessante e a gente procura mostrar a cidade com essa potência, não essa potência histórica, né? Um lugar construído. Tem um livro do Josué de Castro que eu amo, que foi inclusive o Paulo Mendes da Rocha, quando eu fui convidada para dirigir o museu, foi quem me falou desse livro, que chama Fatores de Localização da Cidade do Recife, que ele vai falar da construção desse solo da cidade, desse território. E aí, isso, claro, depois que os europeus chegaram aqui no século XVI. O Recife era um grande mangue, né? Então a gente tem um tecido urbano construído. O Josué, ele compara o Recife à cidade de Tóquio, em cima de vestígios, de bancos de areia, enfim, é um tecido urbano construído por pessoas, né? Então, a primeira exposição que eu fiz no museu, como curadora, quando cheguei no museu, chamava História de Muitos. Então, eu acho que quando você conta essa história para as pessoas, e aí você vai poder ver na exposição que está no museu hoje, que é uma exposição que celebra
os 40 anos do Museu da Cidade do Recife, você começa falando de todos os bairros, do nome dos bairros, e você vai depois falando dessa construção desse lugar, e você vai mostrando para as pessoas essa experiência humana da construção desse território. Genial. E aí você acaba ampliando, né, é uma experiência bem interessante para as crianças e para as pessoas que visitam o museu, ver a história desse lugar. E o Museu da Cidade, ele tem uma coisa que eu acho que é bastante interessante, porque ele foi criado em 82 para ser parte do Instituto da Cidade. Então, ele não é um museu histórico, ele é um museu que guarda documentos, né, fotografias, vestígios arqueológicos, mas ele foi pensado para pensar no futuro da cidade. Então, eu acho que é um museu que tem uma característica bem interessante. Outra coisa interessante no Museu da Cidade é que ele, na década de 40, o Recife criou a sua primeira diretoria, a Diretoria de Estatística, Propaganda e Cultura, ligada à questão da imagem da cidade, de cultura da cidade. Então, essa diretoria foi muito importante. Foi nesse momento que começou a se fazer fotografias da cidade, cinema, enfim, guardar a história. Tinham publicações sobre o Recife, nos jornais se falava da cidade. Então, esse acervo da Diretoria de Estatística, Propaganda e Turismo, chamado DEPT, quando ela foi extinta, na década de 50, até no período de Pelópidas, ele vai ficar guardado. E aí, em 82, quando Krause cria o Museu da Cidade, no Forte das Cinco Pontas, ele traz esse acervo, dessa memória da década de 40. E a década de 40, a gente fez até uma exposição sobre isso, é incrível, né? É uma cidade, eu digo que a gente tinha uma cidade. Centros históricos são fundamentais por toda essa dinâmica. A gentrificação é inevitável e, em certo sentido, positiva até certo ponto, quando a gente traz de volta essas regiões antigas para a vida atual. E aí nasce a dúvida da verticalização e de quanto a gente deixa nossas cidades à portata de uomo, ou a gente transforma nossas cidades, que, desculpem, para mim é um pesadelo, numa Xangai, né? Vamos lá, querida, vamos bater papo com aqui. relação a essa porta do homem, eu acho que a escala humana realmente é importante. Não só a escala humana, mas saber onde existia um sapateiro há 300 anos é uma coisa importante para a construção de afeto e de identidade. Que lindo, Bethânia. Isso na Europa eles conservam. Mesmo em Paris, se você começar a sair do Boulevard de Haussmann, você vai encontrar no Marais, você vai encontrar pessoas que estão lá. O perfumeiro, que era o pai, o avô que fazia perfume, depois a mulher que bordava. Enfim, isso é muito importante, né? Antigamente, muitos lugares ainda preservam isso, né? A rua com os nomes das coisas que aconteciam naquele lugar, né? Então, eu acho que a escala humana e a preservação, por exemplo, no bairro do Recife, quando eles transformaram a padaria que tinha na esquina do Bom Jesus numa galeria, ele perde essa interferência naquele tecido, no circuito de pessoas. Isso tudo muda, vai mudando a história do lugar. Com relação à gentrificação, eu vou falar de uma ilha que eu conheço bem, que é a ilha de Antônio Vaz. A ilha de Antônio Vaz, no século XVII, o conde Maurício de Nassau, alemão, que chegou aqui pago pela Companhia das Índias, ele cria ali a cidade de Maurícia. E a cidade de Maurícia tinha, no norte, ele constrói o centro administrativo, o Friburgo, depois, no meio,
ele tem o local das casinhas, o local popular, e no sul, Forte das Cinco Pontas. Essa era a distribuição nesse território dessa ilha. O que aconteceu nessa ilha? Ao longo do tempo, né, da história, foram se fazendo intervenções urbanas, né, na década de 40, Guararapes, o norte da ilha, há uma grande transformação nesse tecido, depois no sul, né, como você falou muito bem, a transformação. E vai havendo um processo de gentrificação. O que aconteceu com essa ilha hoje? Isso são dados levantados por Amélia Reinaldo recentemente. No norte da ilha moram 200 pessoas, no bairro de Santo Antônio, tem 200 pessoas morando. No bairro de São José tem 800 pessoas, e no sul da ilha, que é Coque e Joana Bezerra, moram 30 mil pessoas. Que é um processo de gentrificação histórico. Elas foram afastadas, foram sendo afastadas e jogadas aqui nesse sul da ilha. Não sei até quando eles vão ficar nesse sul da ilha. Gente, que incrível isso. E Incrível. aí, o que acontece? Você tem impactos também. Só bem rápido, Bethânia, só para o pessoal que está assistindo a gente que não conhece a cidade do Recife, a gente está se referindo à ilha do Recife, né, e ao centro histórico do Recife. Eu estou falando da ilha de Antônio Vaz, não da ilha do Recife, que hoje é a ilha. Mas é onde hoje estão os bairros de Santo Antônio, São José, Coque, Joana Bezerra e Cabanga. Geograficamente é uma península, né? É uma ilha. É uma ilha, por causa do Rio Pina? Ilha, exatamente. Olha só, vivendo e aprendendo, né, gente? A ilha do Recife, onde Nassau construiu Maurícia, porque quando, no século XVII, Nassau chega aqui, o Recife, a ponta do istmo, né, que vinha de Olinda, tinha uma densidade enorme. E aí Nassau planeja, né, junto com a Companhia das Índias, uma cidade. É a primeira cidade planejada das Américas, né? Isso é um orgulho para o recifense. E aí, essa gentrificação é histórica, as pessoas vão sendo retiradas do lugar. E aí eu vou falar de uma questão, no século XIX se instala, né, as linhas de trem, o sistema ferroviário na cidade, e a cidade começa a se desenvolver. Então, por exemplo, você tem ao lado do Forte das Cinco Pontas uma igreja, que é a Matriz de São José, que é uma matriz enorme, que hoje você não tem usuários mais para essa igreja, porque as pessoas do bairro de São José não moram mais no bairro. A linha de trem que trazia do Cabo para o Recife e tinha uma estação de trem chamada Estação São Francisco não existe mais. Então, você não tem mais usuários para essa igreja. E aí, o que a gente vai fazer com esses edifícios? Amsterdã transformou os edifícios religiosos em em biblioteca, em livraria, em Berlim, enfim. Então, as cidades elas têm que absorver essas transformações sem perder, eu acho que esse é o desafio, sem perder seu espírito do lugar. Então, eu acho que o desafio do Recife é enorme hoje. Primeiro porque nós éramos um porto, e hoje você falou muito bem, a gente tem um porto digital instalado na ilha hoje ilha, né, era o Istmo de Olinda, hoje ilha do Recife. Foi um projeto financiado e um projeto pensado e um projeto que tem bons resultados, né? Mas esse porto que você falou também de Buenos Aires, e eu agora estive recentemente em Marseille, onde você percebe uma forte presença ainda do porto, eu acho que o Recife começa a lentamente perder essas características desse porto. E eu acho que isso é uma coisa que a gente vai pagar um preço depois, porque você Eu me lembro, Bethânia, que na minha infância, que é um livro que eu adorei ler. Na infância não, já, porque não é um livro... aquele livro de Gilberto Freire sobre as histórias de assombração da ilha do Recife, né? Exatamente. Aquilo vai se perder, exatamente. Toda essa
Se você não cuida disso, você acaba perdendo suas referências históricas. Agora mesmo, eu digo que o forte onde eu trabalho, eu chamo ele a cereja do bolo, porque é a grande transformação da cidade atual, a construção de um bairro no Cais Estelita, um centro de convenções, um hotel, e o forte ainda ali apertado. A cidade envolveu o forte, né? Apequenou o forte, um viaduto em cima do forte que se promete Destruir, tirar, né? né? Destruir. É. Mas, enfim, eu acho que A igreja de São José, aquela ao lado, é do lado. eu ia muito quando criança lá. É, né? Muito. E ela está restaurada hoje. É uma Ah, das mitigações da Moura do B, do Novo Recife. É outra coisa. Eu voltei de Marseille e eu adorava. Em Marseille, eles chamam o Velho Porto, Le Vieux Port. Então, por que a gente tem essa mania de novo, né, aqui no Brasil? O Novo Recife. Que Novo Recife é esse, gente? exatamente. Uma cidade que se diz que vai fazer 500 anos, que comemora 500 anos, e começa falando em novo, em novo, em novo. Então, eu acho que Isso reflete um pouco essa falta de autoestima da própria cidade, né? Não das pessoas com a própria cidade, como se o passado fosse algo menos, né? Pois é. Então, eu acho que esse passado é tão rico, né? E que a gente vê, né? Se a gente sai para andar no Recife, ali no bairro de São José, um bairro que guarda muito essas referências populares da cidade. E é um bairro, eu acho muito engraçado, quando eu vejo as plantas do século XVII e XVIII, e aí tem lugar das casinhas, ou seja, sempre um lugar que teve uma referência popular, né, o bairro de São José, e é onde nasceu o frevo, o maracatu, é onde está o mercado. E engraçado, hoje, quando você vê a Rua da Imperatriz e a Rua do Nova, que eram as ruas comerciais importantes da cidade, hoje você vê o bairro ali junto do mercado, a Rua de Santa Rita, são as ruas populares do Recife, numa efervescência, numa vitalidade impressionante. Então, eu acho que o poder público precisa estar atento e cuidar disso. Mas nós no Brasil, e principalmente numa cidade como Recife, que é uma cidade que tem um tecido histórico urbano muito antigo, né? No censo de 1872, por exemplo, que foi o primeiro censo que a gente teve no Brasil, oficial, a Recife, por exemplo, é uma cidade que tinha, eu não me lembro exatamente quanto, mas uma boa quantidade de vezes a população da cidade de São Paulo. Uhum. Né? Os 3 grandes núcleos urbanos do Brasil eram Rio, Salvador e Recife, e Belém, logo depois, que também são as grandes cidades, são as metrópoles coloniais e imperiais do Brasil. Então a gente tem uma tradição urbana que a gente até sente, né, Betânia, não querendo ser bairrista, mas a gente sente refletido até no próprio tecido e tradição intelectual cultural de Recife, né? Que eu costumo dizer que Recife, né, talvez não economicamente, por uma questão que não convém discutir aqui, que é complexa, mas é meio que a Nova Inglaterra do Brasil, no sentido de que tem digamos assim, um repositório de tradição intelectual e cultural muito grande, né? Outra coisa também que eu queria falar fechar essa questão da verticalização, porque nós aqui no Brasil, pelo menos em cidades como Recife, Salvador, e guardadas as proporções também Porto Alegre. Porto Alegre é bem maior que São Paulo, por exemplo, no censo de 1872. Porto Alegre tem uma tradição urbana mais antiga do que São Paulo, para se ter uma ideia. E você sente isso nas pessoas, você sente urbanidade. Né? Não desmerecendo a não urbanidade, mas a gente está falando aqui de urbanidade, então vamos, né, valorizar o nosso tema, né, Betânia? E então o Brasil ele tem esse problema que talvez Dubai não tivesse. Né? Dubai saiu do deserto. Mas não é o nosso caso. O nosso caso é parecido com o caso europeu. Né? A gente tem nessas cidades uma enorme camada de passado social e cultural, histórico, urbano, que a gente está pensando como é que vai preservar. Sabe uma cidade que me fascina na Europa? Você falou de Marseille. Eu não conheço Marseille, mas Marseille ela vai um pouco numa tradição de Nápoles. Ou seja, ela é uma grande cidade mediterrânea. Adoro. Sabe? Você está falando de Marseille, né?
Adoro o Mediterrâneo. Eu adoro o Mediterrâneo. Adoro o Mediterrâneo. Eu sou mediterrâneo. Eu também sou completamente mediterrâneo. Mas assim, sem querer criar preconceitos amorosos, né? Porque são preconceitos contra coisas super fofas. Mas, por exemplo, Barcelona seguiu um caminho de colossal modernização, gentrificação, sucesso econômico, hip hop, os hipsters, né? E assim, eu me lembro, eu só fui uma vez à Espanha, né? Mas amei Barcelona, amei Madrid. Mas o que mais me chamou a atenção na Espanha foi a Espanha, de novo, meus preconceitos. Uma Espanha mais espanhola, né? Eu me encantei pela Andaluzia, eu me encantei por Sevilha. Sabe? Sevilha. É maravilhosa. Aí eu vi assim, Barcelona, tá, poxa, todo esse tchan. Eu tenho uma certa irritação com lugares que estão na moda, sabe? Isso é uma coisa muito minha. Por exemplo, Nápoles e Marseille eram economicamente muito mais importantes do que Barcelona no século XVIII. Nápoles, inclusive, era a segunda maior cidade da Europa, depois de Paris, e um colossal centro de importância econômica no século XVIII. Então, são cidades que têm um passado, tanto Marseille como Nápoles, são as três grandes metrópoles do Mediterrâneo Ocidental, Barcelona, Marseille e Nápoles. Todas têm um tremendo passado, digamos, econômico, social, cultural. Talvez nenhuma como Nápoles, porque Nápoles é mais antiga do que a própria Roma, né? Nápoles foi criada... romanos, dos gregos, Neápolis, gregos. nova cidade na época. Aquilo era novo 3.000 anos atrás, né? E eu me fascinei com Nápoles. Assim, eu amo o norte da Itália. Eu amo a Itália de cabo a rabo. O norte é maravilhoso, mas, por exemplo, Verona é uma cidade encantadora, mas ela é toda limpinha, bonitinha, organizadinha. As pessoas se encantam com isso. Porque é o norte da Europa, lá. E Nápoles, na sua confusão, na sua relativa sujeira, né? Eu senti que é uma cidade muito mais viva. Como Marseille, né? Como Marseille, que é, amorosamente falando, desprezada pelos franceses. Marseille, né? Terra de máfia, né? E exatamente. Eu tive um aluno no Rio Grande do Sul que era de Marseille. E fascinante. Eu senti... Você falou essa história de que há 300 anos aqui se fazia isso, aquilo. Nápoles, assim... Eu e minha irmã estávamos andando em direção ao Museu Arqueológico da cidade de Nápoles, que é talvez o mais importante museu de arqueologia da Itália, e passamos na frente de uma gráfica que tinha máquina, não tinha ar-condicionado, sabe aquele ambiente assim que um gentrificado... de novo, desculpa os preconceitos, que talvez uma pessoa assim, talvez mais acostumada com os boulevards ou com a coisa incrível de Miami e Dubai, de novo, sem desmerecer, diria, nossa, que coisa suja, né? Que coisa mal cuidada. Porque, de fato, tinha teia de aranha, tinha poeira. As tipográficas eram provavelmente peças de museu maravilhosas. E aí a gente entrou curioso, tal. As pessoas assim que você via que eram gerações e gerações trabalhavam. E sabe o que a gente descobriu? Que aquela tipografia era responsável até hoje por imprimir as cartas com o timbre dos Bourbon. Nápoles era uma cidade bourbônica, né? Hoje, obviamente, faz parte da República Italiana, mas a gente ainda tem Bourbons no poder na Espanha e a gente, obviamente, Bourbons, exato, imprime para a coroa espanhola. E imprime para os Bourbons que não estão mais em poder em canto algum, mas continuam com seus títulos, né? Vivendo. E eles até hoje imprimem. Porque eu achei tão incrível isso, sabe? Mas essas camadas da cidade são muito interessantes. São incríveis. Mesmo se você vai para Veneza, né, que tem hoje um problema sério com o excesso de turistas e é uma cidade que está sendo consumida de uma forma violenta, né? Se você vai para as periferias, você vai encontrar coisas incríveis pensando nessas camadas, né? Genial. Nessas pessoas que permanecem no lugar. Me lembro que eu tinha uma amiga que foi me visitar nos Estados Unidos, e quando eu morava lá, e ela disse assim, eu gostei muito dos Estados Unidos, mas eu achei tudo tão penteado. E eu adorei essa expressão, sabe? Essa coisa, sabe? Um arranhãozinho na parede, né? O meu quarto aqui em Recife, ele tá precisando de uma pintura, sabe? Mas é tão bonito assim, sabe? Aquela coisa, dá uma lixadinha, fica aquela coisa... de novo, gente. A pátina do tempo. A pátina do tempo. Então, eu acho que existe uma importância nisso, sabe? Que talvez foi muito bom, porque isso me veio agora ouvindo você, Betânia. Tu é uma pessoa muito inspiradora. A gente tem no Brasil um problema que muitos lugares do mundo que estão verticalizando não tem.
a gente tem uma coisa muito parecida com a Europa. A gente tem muita coisa para preservar no sentido de nosso tecido social urbano e de todas. E, gente, eu não estou falando só de memórias, etc., que, como a gente viu, são super importantes para a afetividade e, portanto, para a construção da autoestima. Mas eu estou falando também em tecnologia de vida, né? Em formas de viver que merecem ser resgatadas. E com as tecnologias que tem hoje, que nós temos hoje, daria para resgatar isso de uma forma muito legal. Mas eu queria te ouvir um pouco, querida, sobre essa questão da verticalização, e a gente passaria, então, para as nossas últimas discussões, que aí a gente pode ser poético à vontade, e a gente não tem nenhuma responsabilidade de vir com respostas fechadas, o que a gente pode fazer de tudo isso, né? Então, por exemplo, se fala no centro, o recente Recife, por exemplo, bairro de Santo Amaro, ele um pouco se gentrificou, mas com torres de 40 andares, né? E, de novo, claro, o meu tom de voz, né, gente, está colocando um pouco de julgamento de valor, eu vou tentar não colocar. Como é que tu vê isso, querida? Como é que tu vê esse verticalizar ou não verticalizar? Bom, eu acho que a verticalização é um impacto na paisagem e na vida, né? Nessa escala humana, realmente que tem que se pensar. Na verdade, o que eu acho é que a cidade exige, né, um planejamento, um cuidado enorme de como tratar esses espaços, né? Eu vejo cidades que, por exemplo, a minha experiência nos Estados Unidos, recente, eu tenho uma filha que morou em São Francisco, então eu vivi muito em São Francisco esses 3 anos atrás. E é uma cidade que tem espaços onde tem edifícios altos, mas Uhum. tem na maior parte da cidade uma escala e uma bastante interessante, inclusive do ponto de vista de fluxo de circulação, acho que é uma cidade que eu aprendi muito. São Francisco preserva os ônibus elétricos que a gente tinha no Recife, Eu me nos lembro anos bem deles. 70. Me lembro bem deles. E você tem ali bonde, ônibus elétrico, carros da Tesla, né? Sem motorista, patinete, carrinho de bebê, cadeira de roda, todos no mesmo espaço, de uma forma extremamente harmônica. Eu não sei nem como é que pode aquilo. Assim, nas tuas experiências pelo mundo, como intelectual que você é, no seu trabalho como arquiteta e dirigindo um museu, que essencialmente é um museu que tem um forte caráter urbanista, você tem ideia de algumas, sei lá, de algumas experiências internacionais que você tenha visto, até de outros lugares do Brasil, que conseguem encontrar um pouco esse equilíbrio que você tão bem colocou, né? O grande desafio é encontrar esse equilíbrio entre essas várias coisas, né? Gentrificação e não gentrificação, verticalização e não verticalização, poder público, poder privado. E como é que você vê isso? Depois eu complemento com outras questões. Se você tem algum exemplo, especificamente nessa questão realmente do verticalizar e não verticalizar, ou no sentido geral da relação da urbe histórica com a urbe moderna, que alguma coisa que possa ser aplicada para a gente e, digamos assim, você acha que tem alguma coisa, digamos assim, que é inerente à nossa cultura que poderia ajudar a gente a ter uma experiência própria em relação a isso? Então, eu acho que eu fui parar no Museu da Cidade do Recife porque eu fui convidada pela Prefeitura do Recife para fazer uma exposição sobre o Recife em Nantes, na França, no Pays de Loire. É uma cidade que tem uma forte tradição bretã e é uma cidade muito interessante. E eu fiquei num hotel em Nantes, que era no centro histórico, um hotel pequeno, onde uma única pessoa trabalhava. Eu me lembro que ele recebia as pessoas, servia o café. No período de o hotel mais cheio, eles contratavam pessoas, enfim, mas existia uma forte relação com a rua daquele espaço, daquele hotel. Então, eu acho que experiências. A Europa, eu acho que, como você bem disse, as cidades europeias, elas guardam melhor essas relações, né? Tanto as relações com a tradição, né? Uhum. Como com essa escala humana. Eu acho que são cidades que. Nantes é uma cidade agradabilíssima. Fica perto Com... da fronteira com Bélgica Não, não, ela fica lá no lado ao Atlântico. contrário, na Bretanha mesmo. Na Na Bretanha. Bretanha, perfeito.
E é uma cidade muito interessante, porque Nantes, inclusive, tem um passado dramático, porque eles eram os grandes exportadores de escravos para o Brasil. Tanto Nantes como Bordeaux eram portos que capturavam e transportavam, né, para o Brasil e para as colônias europeias. Mas, enfim, é uma cidade hoje que tinha um porto, Saint-Nazaire, que era o porto atlântico importante da França, Saint-Nazaire, que era o porto de Nantes. Hoje, Nantes e Saint-Nazaire estão novamente juntos. Inclusive, Saint-Nazaire é o grande estaleiro da Europa, né? Eles fazem os grandes transatlânticos, constroem, tem uma tradição nisso. Mas, enfim, são cidades que conservam essa escala, essa tradição, mesmo com o turismo, né, eles, salvo algumas exceções, como Veneza e Florença, que o turismo está bastante Eu adorei violento. Agora que Veneza vai começar a cobrar a entrada, né? Sim, claro. Mas eu acho que conservar isso. Agora, você falou uma coisa muito interessante. O que a gente pode aprender, né? Houve um seminário no museu com a Holanda sobre essa questão das cidades, da história, e eu assisti uma das palestras que foi bastante interessante. Como é que Amsterdã hoje está convivendo com essa questão do aumento do nível do oceano, né? Uma cidade bastante ameaçada, como o Recife também, como São Francisco, como outras cidades no mundo, como eles usam o passado para criar soluções. Então, a questão dos diques, a questão de comportas, eles estão buscando toda a história dos Países Baixos para criar soluções futuras. Então, eu acho que é exatamente a partir da história. Que coisa interessante, né? Eles estão usando o acúmulo de tradição histórica deles como uma solução para o futuro, exatamente. Né? E a gente, às vezes, o Rio Grande do Sul agora, com essa história dessa grande tragédia, né? Podia muita coisa ter sido evitada se a gente pudesse ter, como você bem disse, atenção a uma experiência de 60 anos atrás, de 80 anos atrás, e como eu podia conviver com essas ameaças, né? Enfim, eu acho que a história e as experiências humanas são a grande solução para a gente aprender, prestar atenção e construir afetos também. Antes da gente passar para as nossas últimas colocações, que são bem poéticas, estou louco para ouvir tua resposta, eu só queria que você falasse um pouco, eu fiquei curioso. Eu adorei esses livros aqui que você publicou. Fala um pouquinho, Caminhos de Pedra, Calçadas do Bairro do Recife. Esse livro trata do quê? Esse livro, para mim, é uma história bastante dolorosa. Porque no início do século XX, quando o Recife fez a sua reforma urbana, né, inspirada em Haussmann e no Rio de Janeiro. Aquela história da Avenida Central do Rio, exatamente. Né? Ele construiu suas calçadas de pedra portuguesa, o mosaico português. Tinha os calceteiros que vinham de Portugal ensinar, tinham as matrizes. Se você olhar as matrizes, você vai encontrar em Lisboa também matrizes parecidas, no Rio de Janeiro, em Salvador. É interessantíssimo isso. E aí eu fiz essa pesquisa a partir de um trabalho de uma arquiteta chamada Amélia Reinaldo, desses padrões. E aí o que aconteceu? E essa era uma linguagem da época. A cidade estava... o bairro do Recife foi 2/3 demolido, né? E fizeram todos aqueles edifícios ecléticos que ainda estão na paisagem. Você fala da Avenida Rio Branco, da Marquês de Olinda. Marquês de Olinda, a rua, a Rio Branco chamava a Rua do Comércio, a praça. Era o centro financeiro da cidade, né? O centro financeiro da cidade. E ali, com aqueles edifícios de 6 pavimentos, como em Paris, e as calçadas faziam parte daquele conjunto. E aí, o que aconteceu? Essas calçadas, realmente, elas são pouco acessíveis. A acessibilidade não é... E a Prefeitura do Recife foi, aos poucos, substituindo essas calçadas por blocos intertravados, inclusive na Avenida Boa Viagem,
no bairro do Recife. Inclusive, esses quiosques novos que colocaram na Avenida Boa Viagem tem uma tentativa de um resgate com aqueles, né, com aqueles azulejos, né? Azulejos. Que é interessante. Que é interessante, claro. Mas as calçadas foram substituídas. E aí eu acho que isso é uma perda. E quando eu fui em Lisboa, na nova área lá de Lisboa, no Parque das Nações... Da exposição, né, universal. O que eles fizeram? Qual é o link com a cidade antiga de Lisboa? As calçadas. Olha só. Eles usaram a pedra portuguesa. No caso, são desenhos enormes. Tem polvos, tem peixes, tem sereias. Mas aquilo faz uma ligação com a cidade de Lisboa. Embora você tenha edifícios modernos de Calatrava, de arquitetos do mundo inteiro ali, mas você tem as calçadas com aquela poética da cidade antiga de Lisboa. Um link super criativo. Que legal. De uma sutileza. Então, eu acho que no nosso caso, isso se perdeu completamente. Se perdeu. Porque agora eles conservam algumas ainda. Em volta da Praça da República, eles têm uma calçada preservada, em alguns trechos do bairro do Recife. Mas essas calçadas elas tinham importância tão grande que a gente podia mapear a cidade, as zonas de importância da cidade pelas calçadas. No bairro das Graças, tem uma zona que a gente chama os Quatro Cantos, tinha calçada de pedra portuguesa. Enfim, você podia fazer uma leitura da cidade com essas calçadas. E isso foi literalmente apagado. Totalmente. E você vê como Lisboa aproveitou isso de uma forma inteligente. Então, eu acho que são exatamente essas sutilezas. São Francisco mesmo, é muito interessante a história de São Francisco, com a história do aumento do nível do mar ali na área do porto. Eles têm umas réguas e tem os bichos, os polvos, os peixes, eles fizeram de bronze subindo os bancos. Então, tudo isso são sutilezas que falam da história. Inclusive, eu estava almoçando agora, antes de vir para cá, e a gente comentou sobre sutilezas, né? Sobre exatamente como são nas sutilezas, talvez, que a gente, de fato, encontre o laço emocional e afetivo, né? Não nas coisas que talvez chamem mais a atenção dos olhos, né? Mas nessas coisas sutis. Pois é. Aí a história do azulejinho lá em Boa Viagem, eu acho que fala um pouco disso, né? Que é uma boa ideia. Eu adorei a ideia. É uma boa ideia. Sem falar que esteticamente é elegante, né? É bonito. Tem uma coisa meio bossa nova. E esse outro livro, Abecedário da Revolução Pernambucana, sei que é um outro assunto, mas eu só fiquei curioso. Você se dedicou é um livro histórico? É um livro, é super interessante esse abecedário, porque o Pernambuco, né, como vocês aí no Rio Grande do Sul... Eu sou pernambucho, então dá para falar dos dois como se fosse... Então, eles são estados brasileiros um pouco rebeldes, vamos dizer assim. E aí a gente teve essa Revolução de 17, bastante penalizado, Pernambuco, né, quando a gente perdeu parte do nosso território, Alagoas, que era Pernambuco. Alagoas foi criada a partir exatamente, daí, né? Era criada ali. O Museu da Cidade fez uma grande exposição em 1817, comemorando o bicentenário da Revolução Pernambucana. Foi uma tentativa de se separar da coroa ou separar do Brasil? Sempre confundo. Separar, né? Que teve a Confederação do Equador depois. A Confederação está fazendo bicentenário agora. Agora, 1824. Isso, essa foi para se separar do Brasil. Exatamente. Foi a nossa Revolução Farroupilha pernambucana, vamos dizer assim. Em 17 a gente criou um país independente aqui. Criou um país independente, né? Uma república. Uma república. Então, com grandes problemas, né? Porque a questão do trabalho escravo era exatamente o problema, né? Como é que... Porque, na verdade, em 17 houve um conjunto de forças, né? Onde tinha senhores de engenho, onde tinha padres, né? Geralmente chama até a Revolução dos Padres. Né? Os padres foram punidos, né? O João Ribeiro, que era um padre que eu me apaixonei por ele, foi enforcado, e, enfim. E aí, em 17, o Museu da Cidade fez essa grande exposição, inclusive a Tezuka Yamazaki fez um filme que o centro mesmo era o museu, com a pesquisa que a gente fez, o abecedário foi super importante. Então, esse abecedário conta, é um abecedário mesmo, a história da Revolução. E tem uma coisa bastante curiosa, que eu acho, que existia um grande pesquisador, esqueci o nome,
Mas, enfim, o João Ribeiro, que foi um homem, um padre, né, era um homem de Tracunhaém, mas estudou com... esqueci o nome. Eu também estou nessa fase. Estudou com os maçons, né? As maçonarias eram os grandes centros de Intelectualidade, né? intelectuais, e não só as maçonarias, como os mosteiros, onde Sim, tinham as sim, bibliotecas e tal. E aí o Arruda Câmara, que era um maçom e um médico e um homem, um pesquisador fantástico, mapeou toda a questão da flora e da fauna aqui de Pernambuco. Ele batizou a mangaba, que é uma fruta que eu sou apaixonado. daqui. É daqui, Você é sabe originário. como é o nome científico? Ribeira sorbilis. Ribeira Que sorbilis. é uma homenagem ao padre João Ribeiro, que foi um revolucionário morto em 17. Em 17. E um Ribeira homem Sor- incrível. E Então, eu consigo esse abecedário onde, querida? eu acho que ele é esgotado, mas eu posso tentar. Mas ele tem essas curiosidades, né? O abecedário é um abecedário mesmo. Ele trata de questões históricas, mas pensando de uma forma como era a cidade nesse período, em 1817, quem eram as pessoas, onde é que se estudava, Que maravilha, eu adoro isso. Essa história real, né? Que é a história do cotidiano das pessoas, isso. não dos grandes heróis, né? E agora a gente está vivendo a confederação com um pouco de dificuldade, a questão dos recursos. A cidade do Recife ela tem eu acho que todas as cidades, mas as efemérides de São João e Carnaval, elas consomem muito esforço, recursos. Financeiro, inclusive, né? Exatamente. E aí os museus, os espaços culturais, às vezes, ficam bastante penalizados. Não, isso é uma coisa que me irrita. Eu não tenho como não me irritar como profissional da cultura, sabe? Eu até tenho uma solução para isso, é que, por exemplo, no Natal, em vez deles gastarem tanto com iluminação pública, eles podiam iluminar os equipamentos, os museus, os equipamentos os prédios, culturais, os exatamente. monumentos, né? Como eu acho engraçado em Lisboa, todo ano no Natal eles pegam as mesmas luzinhas e botam nas mesmas ruas. Então, eu acho que a gente precisava aprender. Eu acho que o Brasil tem um problema. É perdulário. Essa natureza tão generosa brasileira fez do povo que chegou aqui um perdulário. Então, a gente gasta muito. Gasta, inclusive, inteligência humana. Eu brinco que na França, quando você vai fazer um projeto em uma exposição, uma curadoria, o texto que você constrói na sua concepção da exposição, ele vai chegar até o fim. Ele vai para a parede do museu, ele vai para o jornalista, ele vai até o fim. A gente aqui no Brasil, a gente escreve não sei quantos textos e, enfim, a própria inteligência humana do brasileiro, ela é bastante gasta, ela é perdulária. Eu acho que a gente realmente, os franceses dizem isso, né? Se de um lado a gente tem uma força de trabalho, um humor, uma disposição fantástica, né? Do outro, a gente não planeja, né? A gente se perde muito em tudo, falta foco às vezes, né? Pela tua experiência de mundo, né? De vida, de mundo, qual é algo do Brasil, da nossa, não algo físico, né? O clima é maravilhoso, algo humano que você não trocaria por nada? Tem 2 estados do Brasil que eu sou apaixonada. Chama-se Bahia, nossa Roma Negra. Que Roma, que linda. E Minas Gerais. Minas é o Brasil, né? Gente, o que é aquilo? Minas é o Brasil. Eu aprendi tanto em Minas Gerais, porque os museus cheiram a cera e a lâmpada compra na esquina. Eu acho que são soluções tão... É mineiro, né? Só mineiro sabe fazer aquilo. De uma simplicidade, de uma elegância, de uma... Eu adoro Minas Gerais. Eu amo Minas Gerais. E a Bahia tem aquela história, né? Tem um crítico de arte, Marcos Lontra, que ele diz que pernambucano tem um problema. Recife teve tudo, Olinda, né? Para ser a capital do Brasil. E não foi. Então, a gente tem um problema com a autoestima aqui grande. Enquanto que os baianos
Se você for para qualquer evento, eu participei de muitos eventos do IFAM, porque os Fortes têm aí um projeto do IFAM de transformar em patrimônio do mundo, né, da Unesco. E aí eu participei em muitos eventos. Os baianos arrasavam. Eles têm uma autoestima. Eles têm Genial isso. É uma Genial. coisa. Enquanto que os pernambucanos têm uma timidez e têm uma coisa de competir, né, de ter a história até do cesto de Ganhamon, os baianos, eles arrasam, né? Eu amo a Bahia. Sabe que eu me sinto em Salvador, eu sinto um pouco essa energia que eu sinto em Nápoles. É uma o coisa. Rio tem essa energia também. Você sobe ali naquele Pelô e olha aquela Baía de Todos os Santos. Incrível. Aquilo, gente. Incrível. Inclusive, a gente tem muita gente da nossa equipe que é da Bahia, deve estar adorando ver isso. Nesse processo de uso dos centros históricos, né, de uso como, inclusive, mecanismo econômico, como é que a gente pode integrar a periferia? Porque a gente fala muito do centro histórico, talvez nossos queridos ouvintes possam estar, talvez, tirando uma conclusão meio elitista, né? A gente falou muito quase que de uma maneira, digamos, aristocrática, né? No bom sentido da palavra, né? Eu adoro uma aristocracia. No sentido, assim, do refinamento, né? Mas, assim, no mundo real, né, assim, no mundo da maioria das pessoas, né, que criam o colorido desse Brasil, inclusive, eu estava outro dia num shopping, só para dividir, com minha irmã, e é um shopping mais próximo da periferia aqui em Pernambuco, né? E é uma coisa que eu também sinto em Porto Alegre e sinto em São Paulo. Nesses shoppings assim mais próximos da periferia, você vê uma diversidade de colorido nas pessoas, da maneira como elas se vestem, da maneira da criatividade, que é fascinante. Você vai nos shoppings de classe média, é todo mundo igual. Todo mundo igual. As meninas daquele jeito, os rapazes daquele jeito. Mas nos shoppings de periferia, não. Eu adoro, porque você vê uma vibração, meias de cores diferentes. É um mundo muito mais, pelo menos assim, obviamente no mundo mais jovem, é um mundo mais ousado, apesar de um forte avanço conservador que tem nessas regiões, mas existe muito mais ousadia. Eu acho que eles são uma máquina de criatividade. E um dos grandes sonhos que eu tenho como economista é que a gente possa, como país, primeiro valorizar essas pessoas na dignidade humana, que a gente ainda faz muito mal isso, né? E segundo, dar uma chance para essas pessoas, para a gente e para o país, de canalizar esse gigantesco potencial de criatividade para atividades realmente que deem resultados sociais, econômicos, né, emocionais, espirituais. E eu acho que o mecanismo de fazer isso, é integrar a periferia ao centro de cidade, porque, em certo sentido, elas já são. Elas é que frequentam os centros de cidade. Elas é que andam esse dinamismo maravilhoso que você sentiu lá no Mercado São José, na Rua Nova, ela vem da periferia, ela não vem das Graças, de Boa Viagem, etc. e tal. Assim, romanticamente falando, ou de uma forma talvez até mais prática, tu tem alguma coisa que você imaginasse, assim, que legal que seria que a gente pudesse fazer esse link? Eu acho que é o que você falou. Atualmente eu estou na academia no Shopping Rio Mar, Companhia Atlética. Então, do Shopping Rio Mar para o Mercado de São José, você tem pouco mais de 1 quilômetro. E são duas realidades, duas cidades. Você vai da Dolce & Gabbana para, né, o Mercado da Mangaba. Completamente diferentes. Então, isso é incrível no Brasil. Eu acho que o Brasil tem coisas incríveis. Eu acho. E tem mais ainda. A semana passada eu fui a uma cidade lá no Brejo da Madre Deus para um artesão de pedra fazer uma imagem para botar lá na casa de um irmão meu. Gente, aí tinha um menino tocando flauta, eu não sei exatamente qual era a música, um artesão com aqueles objetos tão rudimentares fazendo aquela escultura na pedra. Ao mesmo tempo, com um boné escrito Los Angeles, alguma coisa assim. Ou seja, essa mistura desse país que você tem do Neolítico ao Vale do século Silício. XXII. Gente, o que é isso? É incrível. O que é isso? Que lugar é esse? Isso, ao mesmo tempo que é um desafio, é uma super oportunidade. Então, se é um problema de espaço, a gente em 1 quilômetro você tem duas cidades completamente diferentes. Como você diz, o Shopping Rio Mar, todos com o mesmo jeito, a mesma postura, a mesma...
do outro. Você podia estar em São Paulo, no Shopping Rio Mar. Exatamente. Uhum. Então, E não desmerecendo, não desmerecendo. Eu acho esse país incrível, sabe? Nesse aspecto, eu acho um país que você não encontra mais, né? Quando meu filho foi morar em Vancouver, que mandou as primeiras fotos, eu disse, meu Deus, o que é isso? Eu não vou para esse lugar. A vegetação era igual. Era o mesmo pinheiro. A cidade era... O que é isso? Como é que eu vou passar um mês nesse lugar? Uhum. Claro que depois eu fui. Sim, né? E percebi outras coisas. Uhum. Mas, enfim, a gente vive num país, numa diversidade que chega a ser violenta para uma pele, porque é muito grande. É gigantesca. É gigantesca. E é no mesmo, né? Você tem no mesmo espaço, na mesma hora. É enlouquecedor isso. E ao mesmo tempo é energizante, né? Eu acho que é o país do sushi com a feijoada. Viu? Do sushi com a feijoada. E eu vou parafrasear uma estudante polonesa, que eu li uma vez a história dela num artigo na Piauí, que ela adorava a língua portuguesa. E ela foi estudar em Lisboa. E depois ela foi morar no Rio. Ela disse que morar em Lisboa é como morar num bonde. Morar no Rio é como morar num trem de alta velocidade. É muito mais intensa a vida, né? Então, a gente tem coisas incríveis. Eu queria terminar com 3 perguntinhas, bem fofas, que aí você responde do seu jeitinho. Primeiro, dentro do nosso assunto de hoje, o que é que você acha que é interessante, importante as pessoas aprenderem de suas próprias cidades? O que é que você acha que se a gente tivesse que escolher algumas poucas coisas, não, isso é você que mora na cidade, é legal você saber disso sobre sua cidade. Depois, 2 perguntas que eu gosto de fazer para todo mundo, Bethânia. Assim. Se você acordasse amanhã de manhã... Tá, você vai acordar amanhã de manhã, se acordasse não. Você vai acordar amanhã de manhã. Que manchete você gostaria de ver no jornal? Pá. E, finalmente, o que é que você sugeriria numa açãozinha básica, um ato, para a gente tornar esse mundo um lugar mais amoroso? Então, eu vou começar pela manchete. Pela manchete. Eu queria ver o viaduto das 5 Pontas derrubado e o mar de volta para o centro histórico. Quem de volta para o centro histórico? O mar. O mar Oceano Atlântico. O Oceano Atlântico. A gente mora numa cidade atlântica que mal vê o mar. Que mal vê o mar. Então, eu acho que isso é uma coisa que eu gostaria muito de ver, essa manchete. O que as pessoas não podem perder na cidade? A história. Eu acho que as pessoas não podem perder a história do seu lugar. Elas deviam conhecer que lugar que elas estão vivendo. E eu fazendo é muito difícil a gente falar da gente mesmo, né? Mas assim, eu amo fazer isso. Quando eu fui morar, eu tenho assim muitos livros sobre a história de Porto Alegre, principalmente a história fotográfica de Porto Alegre. Eu tenho um livro que fala sobre cada edifício da rua onde eu moro. Assim, a gente saber a história não só das nossas cidades no sentido original, mas de onde a gente vive é fundamental, né? Para onde é que eu estou indo? Quais são as histórias que essa cidade tem para me contar? É tão preenchedor, né? E o que é que você acha que a gente poderia fazer para o mundo ser mais amoroso, Bethânia? Para o mundo ser mais amoroso. Se abraçar mais, sorrir mais para as pessoas. Sim, sorrir sim. Sorrir sim. Sorrir sim. E tu não acha que isso é uma coisa boa nossa? Quer ver uma coisa? Eu estou querendo sair. Eu moro na Rosa e Silva, uma rua tradicional do Recife, na frente do Country Club, que é um clube também tradicional. Sim, inglês, né? Inglês. Uhum. Aí eu estou querendo sair dali. Aí fui no Poço da Panela, que é um lugar fechadinho ali. Todas as pessoas me deram boa tarde. No Poço da Panela? No Poço da Que Panela. maravilha! Eu disse, meu Deus, que lugar diferente. Eu quero vir morar aqui. Porque eu frequento agora o shopping Rio Mar. As pessoas estão sempre correndo. Sempre. Correndo. Aquelas torres de escritório. Riem, elas não falam boa tarde, raramente. Então, eu acho que dar boa tarde, boa noite, bom dia, sorrir, faz a diferença. Faz a diferença. Faz a diferença. Entrar na padaria. Meu filho tem a padaria Vila Amizade.
E Eu preciso conhecê-la. eu adoro aquelas meninas que trabalham ali. Ele conseguiu formar um grupo que já está há 3 anos. Inclusive, uma das meninas que trabalha ali foi, durante um pequeno período de tempo, cuidadora dos meus pais. Ah, foi? Eu não me lembro o nome dela agora, mas minha irmã encontrou ela lá. Então, E aí, aquele casarão, você morou lá? Morei ali. Uau! E aí elas começam a tratar as pessoas, porque padaria é o lugar, como você disse, eu tomava café na padaria, da repetição. É maravilhoso. Então elas começam a falar o nome das pessoas. Isso é impagável. É impagável. Eu conheci uma cidade chamada Triunfo. Você deve ouvir falar de Triunfo. Sim. É uma cidade que é um microclima, porque é alta, no meio da zona do sertão. O prefeito de lá era médico, na época que eu trabalhei em Triunfo, no Cine Teatro Guarani. Ele conhecia todas as pessoas, eram 2.500 habitantes, pelo nome. As 2.500 pessoas ele conhecia pelo nome? Uau! Ele sabia na feira, ele fulano, né? Mas aí eu entendi outra coisa. Aí eu conheci um senhor. Aí ele disse assim, um senhor velho, de uns 80 anos, eu moro na casa que meu pai nasceu e morreu, e meu avô nasceu e morreu. Então tem uma história nesse lugar. Incrível. Não é? Incrível. Que eu acho que esse mundo veloz que a gente está vivendo, a gente acaba meio que perdendo essas histórias, né? Eu não sou uma pessoa atávica de ficar, o mundo é péssimo e era ótimo. Eu não gosto disso. Sim, tem um romantismo freudiano nisso. Mas eu acho que a gente, nessa velocidade, aí me lembrando de novo de Lenin e da paciência, a gente perde isso, né? Lenin é um cantor, viu, gente? Não o revolucionário soviético, né? Então, eu acho que a gente perde isso, né? Muito. Porque, para mim, é inconcebível morar numa casa que meu avô, Então, deixa eu te contar. Diz. Quando eu vou para a Itália, sim, eu tenho uma tia que é a única sobrevivente daquela casa. Eu durmo no quarto onde meu avô nasceu, onde meu avô morreu e onde minha avó deu a luz à minha mãe. É inacreditável a sensação. Inacreditável. E aí eu vou no cemitério e eu vejo gerações e gerações e gerações. Isso realmente não tem preço, querida. Esses lugares de permanência na cidade hoje, eles passam a ter um significado muito grande. Muito grande. Muito grande. Porque a cidade, ela se transforma numa velocidade e você passa numa rua e vê um prédio, que é isso? Né? Que aí, quando você entra no lugar e que você percebe que aquele lugar tem uma história, tem o que você falou do seu quarto, a pátina do tempo está ali, o jardim que cresceu, você sente isso, né? Sente essa história, você percebe a história. Porque não é só você saber da história, é você perceber também. Exato. Né? Exatamente, querido, exatamente. E aí a história que você vai para o quarto, eu tive até vontade de chorar você falando da história do quarto que você dorme. Mas é isso. Não, é impressionante. É exatamente isso. Exatamente isso. E isso faz parte exatamente desse resgate de autoestima, sabe? Dessa construção de afetividade que faz a gente dar boa tarde para as pessoas, que faz a gente sorrir para as pessoas, né? E isso é uma coisa, e eu queria terminar minha participação dizendo isso. A gente fala tanto nessa tendência que as pessoas têm, porque isso, aquilo, aquilo outro. Algum tempo atrás, a correspondente da Economist no Brasil, que fica sediada em São Paulo, ela disse assim, tinha uma reportagem numa revista que é do grupo Economist, que chamava 1843, que é uma revista só de cultura, né? E ela fez e a Economist pedia para os seus correspondentes fazerem artigos sobre a cidade que viviam, né? E ela fez um artigo sobre a cidade de São Paulo, falando das coisas boas e das coisas ruins. Algumas das coisas ruins foram o óbvio, né? Tipo, as crianças, os filhos dela perguntavam, né? Por que é que essas pessoas estão morando na calçada, ao lado de um shopping de luxo? Outra coisa que ela me chamou muita atenção, que eu uso muito em sala de aula, é que quando ela parava nos sinais de trânsito, ela ficava impressionada que os motoboys davam uma cochilada naquele minuto, porque eles não tinham tempo para dormir, né? Os sem sono. Né? Que hoje ser rico, muito mais do que qualquer coisa, é ter tempo para dormir. Né? Sei lá, é ter tempo para refletir, é ter tempo. Então, isso me chamou muita atenção. Mas uma coisa que ela falou, que para ela é uma riqueza que ela vai trazer para o resto da vida,
é que os 2 meninos dela estudam música erudita. E na Inglaterra, ninguém toca ninguém. E que nos anos que eles estudaram, com a tal de professora lá, uma professora maravilhosa, mas a distância mínima que eles tinham da professora era 2 metros. Que nunca ninguém tocou ninguém. Que aqui a professora abraçava eles. Que os meninos derreteram o gelo e a timidez que eles tinham e eles passaram a tocar nas pessoas, a abraçar os colegas. E ela disse que eles mudaram completamente a própria autoestima, eu acho que ela usou até esse termo, e que ela vai levar isso como um impagável. Tipo, um presente que o Brasil deu para ela impagável. Então eu me pergunto muito essas coisas, sabe? Quando eu ouço as pessoas... Eu tive um amigo, por exemplo, que morou na Dinamarca, e que é um país que não precisa nem parar para falar das qualidades que são óbvias, mas ele disse, olha, aqui ninguém olha para a cara de ninguém. Eu senti a mesma coisa nos 4 meses que eu passei uma vez na Holanda. Ninguém olha para ninguém, ninguém ajuda ninguém. Você caiu no chão, dane-se. Meu pai teve uma queda aqui em Recife, em 1989, caiu no chão. A rua inteira veio ajudar. Levaram ele para a farmácia, um cara chamou o SAMU, está precisando de alguma coisa. Então, sabe, eu fico pensando assim, vamos ponderar um pouco também quando a gente fala as coisas sobre o Brasil, né? Com certeza. Né? Porque essa coisa do calor humano que a gente leva, né, que faz com que a gente sorria para os outros, é uma coisa muito nossa, né? E aí, pegando o gancho para concluir, eu tenho uma coisa de Josué de Castro que eu adoro, essa análise que ele faz do Recife. Ele diz que o Recife começou como um porto, né? Totalmente ligado ao mar, e com os engenhos. E quando a cidade cresce, os engenhos tinham estrutura autônomas. Eles tinham a olaria, eles tinham a serralharia, eles tinham toda a estrutura para funcionar de uma forma independente. Autárquica, né? Quase. Uhum. Só que quando a cidade cresce, junta o porto com essas terras de engenho. Então, Josué, ele diz, ele é fantástico, esse homem, ele diz que o Recife tem um traço cosmopolita, completamente voltado para o mar, para o mundo, e tem um traço rural, que é a herança desses homens da terra dos engenhos. Então, se você for no mercado de São José, você vai perceber isso. Você vai perceber isso nas pessoas, você vai perceber as pessoas arrumando aqueles bancos com as frutas, mas pensando no mundo, com uma camiseta com inscrições do mundo. É uma cidade completamente contaminada por essas 2 coisas. Coisa genial. Eu adoro essa ideia de Josué. Pode circular no Recife que você percebe isso. Maravilhoso. A gente tem ainda o seu pai caído e gente que vai chamar o SAMU, que é a coisa da terra, do campo. E você tem as pessoas voltadas para o mundo. Isso, inclusive, é muito interessante o que se fala. Não, primeiro que é genial isso. Quando as pessoas falam muito também de Recife, como as expressões culturais da cidade, etc. e tal, eu digo, que lindo que existe. Né? Existe o frevo, existe o maracatu, existe uma série de expressões culturais. Mas Recife não é só, digamos assim, um objeto de cultura própria, com todo respeito, para a amorosa diversão do turista, do planeta, ou de quem vem de fora. A gente é uma cidade muito cosmopolita, que a gente devora da música erudita. A nossa orquestra sinfônica é a mais antiga do Brasil, se não me engano, em atividade. O jazz, o samba, que não é nosso, que é do Rio de Janeiro. A gente devora tudo, é uma cidade cosmopolita, é uma cidade que tem pessoas de todos os gostos que vivem todo tipo de coisa. Né? Não é só uma identidade, a gente tem milhões de identidades. Né? Com certeza. E o Brasil, nessa coisa do século XX, dessa segunda metade do século XX, onde São Paulo, a cidade mais rica, hegemonicamente, e que dita as regras, entre aspas, né? Acaba esquecendo dessa história desse Nordeste, do Norte, né, do Sul, desse país diverso, né, com essas experiências econômicas e dessa riqueza, enfim. E quem sabe, né, vamos torcer que tudo isso que a gente vive hoje, mesmo que não agrade todo mundo, seja simplesmente parte dessa construção, né? Com certeza. Em direção a um país cada vez mais maduro, mais rico, que não esquece a sua criança interior, né? Com certeza. Que não esquece. Betânia, olha, foi maravilhoso conversar contigo, viu? Não, eu sério. Também. Uma delícia te rever. E vamos marcar o nosso café e a minha visita lá para o museu, viu? Isso. E eu queria, então, te agradecer muito, muito mesmo. Queria agradecer a todo mundo que acompanhou a gente.
Se gostaram, Sucesso no programa, sigam, né? curtam, compartilhem o @Stefanadas e vejo vocês na próxima.